naquele lugar. Então, e antes dele conhecer essa mulher, havia uma promessa antes. E a Bíblia diz que ele falou com Acabe que não iria chover no Eterno Vale, e o que ele fez ali se escondeu numa caverna. Todo conhece a história de Elias, e ali tinha um ribeiro de Queribe. Queria tomar água, ia se esconder com medo desse rei que poderia matar ele no procedimento. Mas ele ali se escondendo, e Deus proveu, Deus deu alimento para ele. Ele comia o alimento e tomava água do ribeiro. Mas quando o ribeiro foi se secando, foi acabando aquela água, Deus teve uma promessa para ele. E Deus fala assim: levanta-te e vai a Sarepta em Sidom, que habita ali uma mulher viúva que te sustente. E ali naquela cidade havia a seca, porque durante esses períodos que não chovia, não tinha nada, a fome foi avassaladando aquele lugar. Muitas pessoas ali passando fome, não tendo nada para comer. E o Senhor fala para Eli naquela cidade, que havia ali uma mulher viúva que iria sustentar ele. Imagina Eli chegando naquela cidade, deparando com uma mulher apanhando lenha, porque a Bíblia diz que ela não tinha nada. E Eli chega para ela, pede um pouco de água para beber. E quando ela vai para pegar água para beber, Eli olha para ela e fala assim: também trazer um bocado de pão na tua mão. E aquela mulher ora para o profeta, conhecia a história de Elias, sabia que Elias era um homem de Deus, e ali tinha uma promessa para Elias e uma promessa para aquela mulher viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela poderia olhar para aquele profeta e falar assim: eu não vou te dar o bolo, porque eu só tenho um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, porque eu vou preparar a última refeição que eu tenho, para me comer com meu filho, para que nós comamos e morramos. Agora imagina você tendo um filho ou uma filha, e na sua casa está faltando comida. Você tem só um punhado de farinha na panela, um pouquinho de azeite, e chega uma pessoa para você e fala assim: primeiro faça primeiro para mim um bolo pequeno, depois fará para ti e para teu filho. Ali já existia uma promessa que Deus fez na vida daquela mulher. Como ela tinha somente um punhado de farinha que iria acabar, e no mesmo momento ele fala assim: depois fará para ti e para teu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, aquela mulher olhou e viu que dela mesma não tinha nada. Ela olhou para o profeta e falou assim, e ela fez conforme a palavra do Senhor. Aleluia. O que ela tinha, ela doou para o profeta no lugar. Muitas vezes faltamos algo em nossa casa, e às vezes nós reclamamos. Muitas das vezes não olhamos para o próximo. Existem pessoas neste mundo que estão morrendo de fome. E às vezes não tem uma carne para comer e um ovo. Aí as pessoas reclamam, só tem ovo para comer em casa. E aí fora muitas pessoas se encontram morrendo, porque às vezes não tem um ovo para comer, não tem um arroz, não tem um feijão. Mas aquela mulher, ela fez conforme a palavra do Senhor. E a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. Imagina, aqui em nosso lugar, no Espírito Santo, a seca demorou 4 meses para chover, 5 meses, se não me engano. Muita gente começou a perder plantação de abacaxi, plantação, e muitas pessoas não conseguem até mesmo se levantar. Pelo ser muito forte, não ganhou nada e ainda tomou prejuízo. Mas aquela mulher sabia, jamais ela falou assim: eu não vou dar. E a única coisa que ela tinha era aquela farinha na panela, e ela fez conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Mas Deus cumpriu. Imagine que aquela mulher, quando amanhecia o dia, ela ia lá, Alberto, e chegava na panela onde tinha farinha e ainda tinha azeite. E ela comia, e o filho dela comia. Comia, amanhecia
trabalho está meio complicado. Mas Deus sempre nos surpreende. Deus botou Eli na vida daquela mulher para sustentar ele e para ela ser sustentada. Aleluia. E Deus vai fazer isso conosco. Aleluia. Nos momentos mais difíceis que nós passamos, nós vamos olhar para frente e vamos saber que Deus está conosco, Deus está segurando a nossa mão. A dificuldade vai passar, as lutas vão passar e a vitória vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Como aquele homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, ele era mendigo. A Bíblia diz que ele estava bem no caminho mendigando. Mas ele sabia que Jesus, ele iria passar por ali por aquele momento. E no momento nenhum ele perdeu a esperança dele. Nós não podemos perder a nossa esperança. Jesus, ele vai passar, ele já está passando. Quando a Bíblia diz que eles que estão à porta e batem, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e comigo. Não é diferente. Jesus sempre está batendo nossa porta e muitas das vezes nós estamos com a porta fechada, com o coração fechado para a obra do Senhor. E quando ele gritava cada vez mais, quando ele ouviu, eu acredito que ele ouviu a multidão, ele falou assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas pessoas que se encontravam do lado dele, tentou parar ele. A pessoa fala assim: você é mendigo, você é um pobre miserável, você acha que ele vai parar para falar com você? Mas a Bíblia diz que Bartimeu, ele conseguiu parar com Jesus. Será que no momento de nossas vidas não conseguimos parar Jesus? Será que nós estamos fazendo para que nós conseguimos parar Jesus? Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que ele conseguiu parar Jesus. E aqueles que estavam do lado dele mandavam ele quietar, se quieta. Como se não queria que ele incomodasse o mestre, como ele incomodasse Jesus. E quando Jesus parou, Jesus mandou chamar aquele cego, o cego chegou. Jesus olha para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Para muitos que estavam na situação daquele homem, poderia falar: Senhor, eu preciso de comida, eu preciso de água para beber, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma moeda. Porque a Bíblia diz que ele estava mendigando, ele estava ali parado mendigando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquele homem olha e fala: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Como Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, aquele servo mendigo, ele também teve sabedoria. Porque se ele pedisse a Deus uma moeda, uma moeda, uma prata, uma comida, ele poderia ter perdido a única chance dele de enxergar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele servo, ele chegando com o olho da fé, imagina Jesus de frente com ele, e o Senhor fala assim: o que queres que eu te faça? Ele olha com os olhos da fé e fala: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem enxergou, ele voltou a ver. E muitas das vezes, acredito eu, que não vai ser diferente em nossas vidas. Vamos pedir a Deus para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais, para nós ver aquilo que o Senhor tem de maior. Glória a Deus! O Senhor tem coisas grandes na sua vida, o Senhor tem coisas grandes na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela viúva, ela não perdeu a esperança, ela sabia que se ela depositasse a fé dela no homem de Deus, ela iria receber a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, passado o tempo, como a farinha da panela não acabou, e ele falou: antes que a farinha da panela não se acabe, antes que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então ele profetizou na vida daquela mulher que não ia acabar a farinha da panela na vida dela, e não ia acabar o azeite antes que o Senhor desse chuva. Porque sem chuva naquela época as flores não floriam, as plantações seca. Imagina 4, 5 meses que a gente passou com essa pandemia, muita gente perdeu suas plantações. Imagina se ficar 3 anos sem água. Meu Deus. A tristeza estava acabando com todo mundo, e ela depositou a fé dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o propósito de Deus sobre a vida de Eli não foi só ela profetizar a vida dela do azeite não acabar e nem da farinha acabar. Quando se passou alguns tempos, a Bíblia diz que adoeceu o filho daquela mulher viúva. E se agravou, que o menino veio se falecer. Não sei se era menino, se era moço já. A Bíblia diz que ele morreu.
E aquela mulher olha para Eli e fala assim: viesse por a minha iniquidade e matares meu filho. Mesmo muitas das vezes Deus fazendo a obra na vida dela, ela tentou esbrasemar diante do Senhor. Muitas das vezes acontece na nossa vida. Deus tem dado bênção para nós e muitas das vezes nós murmuramos por Deus. Às vezes as promessas de Deus têm tardado em nossa vida, nosso irmão Gil. E nós murmuramos: por que aquela pessoa recebe aquela bênção? Por que aquela pessoa trabalha menos e tem uma situação melhor? E eu estou trabalhando muito e não tenho nada. Porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida, mas ela vai se cumprir. No momento certo, na hora certa, o Senhor vai cumprir a promessa que Ele prometeu na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali Elia pega um menino desfalecido, morto. A Bíblia diz que ele levou ao quarto onde ele habitava. Acredito eu que aquela mulher tinha hospedado Elia na casa dela, que botou o menino sobre a cama, rodeou o menino por 3 vezes e clamou ao Senhor assim: Senhor, eu rogo-te a ti, Senhor, que o Senhor torne a alma desse menino a entrar nele. Glória a Deus. Elias tinha fé de orar por uma pessoa que está morta e a pessoa ressuscitar. Será que nós não temos fé de olhar para uma pessoa que se encontra doente e a gente orar por ele, botar a mão nele e orar e o Senhor curar? Você tem promessa, porque o Senhor fala isso, te dou o dom. Deus te deu o dom de orar para as pessoas, de profetizar, de botar a mão e pedir para Jesus curar, Jesus cura. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele é Deus de milagres. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas para Ele cumprir, nós tivemos que colocar na posição. E é difícil falar em colocar na posição, porque às vezes a gente passa por prova, que a gente tenta se colocar na posição, e as coisas ficam difíceis, mesmo você se esforçando, mas Deus Ele te dá força. Aquele mendigo, ele sabia que se ele estivesse no momento certo, ele ia receber o milagre. E ele estava no lugar certo, e você está no lugar certo, está na casa do Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui para te dar aquilo que você quer. Mas não desista. Não desista de orar. Não desista de buscar o Senhor. Não desista. Tudo que o diabo quer é que você desista. Você para de orar pelas pessoas que você gosta. Muitas das vezes você está orando pelo seu filho ou pela sua filha, ou pelo seu ente querido, que às vezes se encontra na bebida, no cigarro, nas drogas. Eu quero falar para você, falar um pouco do meu testemunho. Eu, há muitos anos atrás, de 14 a 15 anos de idade, eu comecei a conhecer as drogas. Eu comecei a conhecer a maconha, depois passei por crack, depois comecei a usar cocaína e fumar cigarro. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus da minha mãe, que jamais desistiu de orar por mim, ela sempre estava orando por mim. Eu estava fora de casa, domingo, chegando tarde, e a minha mãe estava de joelho dobrado, Alberto, orando por mim. Amém. Muitas das vezes não acontece algo com os seus parentes, não acontece algo com o seu filho, com sua filha, porque tem uma mãe que ora por você, tem um pai que ora por você, tem uma mulher de oração que sempre quando dobra o joelho lembra de você, e você tem que estar de fé ainda porque Deus te deu vida. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço pela minha mãe de não desistir de mim. Amém. Não desistiu, e muitas pessoas que olhavam para mim e falavam assim: ele não tem mais jeito, ele não vai largar as drogas, ele não vai parar, a vida dele é fazer isso aí, ele gosta de usar droga, e realmente não era, eles falavam a verdade, eu gostava de usar droga. E muitas das vezes as pessoas que usam droga, a pessoa critica, fala para ele: mas por que não sai? É difícil. Quem é viciado em droga é difícil largar a droga, se não for Jesus, para entrar e transformar a vida, não larga. Hoje, a minha esposa me mandou uma mensagem, uma pessoa que ficou 1 ano no centro de recuperação. Ele já está uns 3, 4 meses mais ou menos, está sem usar droga, e falou que ele estava tomando remédio calmante, porque a ansiedade estava tão grande, ele começava a tremer dentro de casa, com a ansiedade de usar droga. E ela falou que ele teve uma recaída. Não é fácil, uma pessoa que todo mundo ajudou, foi para o centro de recuperação se tratar, ficou um tempo sem usar, ficou 3 meses e voltou. Não é fácil. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que liberta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas das vezes, eu chegava no Rio de Janeiro, eu falava assim: eu não quero essa vida para mim não, eu vou voltar para Jesus. Eu falava de boca: eu vou chegar em casa de domingo, eu vou vestir a roupa, vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Quando
Quando chegava o horário de ir para a igreja, eu começava a fazer algumas coisas lá em casa. Quando eu orava, olhava para o relógio, era quase 7h30, e a hora passava, eu falava assim, não vou para a igreja de tarde não, ficava em casa. Aí voltava para o Rio de Janeiro de novo, e voltava fora dos caminhos do Senhor. E a minha mãe sempre estava orando por mim. Um dia, eu falei, Senhor, eu vou largar essa vida, eu não quero isso para mim mais, eu estou fazendo a minha mãe sofrer. A mãe sofre porque as pessoas que se encontram ao redor falam que seu filho é usuário de droga, que o seu filho não vale nada, que o seu filho faz isso, faz aquilo. E a mãe sente vergonha, mas jamais ela perde a oportunidade de orar, de buscar o Senhor, porque ela sabe que o Senhor ele tem o poder de curar, porque uma pessoa que se encontra nesse vício, ele precisa de uma cura espiritual. Não adianta às vezes a pessoa falar, eu vou sair, vir para a igreja e se voltar, e se ele não tiver a vontade, primeiramente é a vontade de sair e buscar Deus e orar ao Senhor, ele volta para as drogas. Mas se ele entregar a vida ao Senhor e falar, Senhor, faça de mim o que o Senhor quer, eu não quero usar mais droga mais, eu quero que o Senhor me liberta por completo, o Senhor liberta. Glória a Deus. Porque tem muitos anos que eu não sei o que é a vontade de usar droga. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele fez a obra completa. Glória a Deus. E quando eu saí do Rio de Janeiro, quando eu cheguei em casa, uma pessoa do mundo, eu estava sentado na minha banca vendendo fruta, e uma pessoa, Deus usou um ímpio. Você acredita que Deus usa um ímpio? Você acredita? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Glória a Deus. E a pessoa estava conversando com a outra e falou assim, olha, se você quer tomar uma decisão diante do Senhor, não abra a boca e fala de boca para ninguém. Porque se você falar de boca, o diabo ouve e ele vai fazer tudo para você não fazer aquilo que ele quer. Você quer. É verdade. Naquele momento, eu fiz me lembrar, da vez que eu vim por Rio, eu falei assim, eu vou voltar para a igreja. E chegou no momento de eu ir para a igreja, eu não consegui. Eu não conseguia ir para a igreja, porque o inimigo ficou me enrolando e não deu tempo de ir para a igreja. Mas quando aquele ímpio estava começando, Deus usou ele para mim. E no momento, eu falei assim, será que foi isso? Eu falei para ir para a igreja, domingo e aceitar Jesus, e eu não aceitei. Mas dessa vez eu falei do pensamento. Eu vou para casa, chegando em casa, eu não vou falar para ninguém que eu vou para a igreja, vou mudar a roupa na hora de ir para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou sentar no banco, do pensamento. E na hora que o apelo, eu vou aceitar Jesus. E eu fiz isso, chegou na hora do culto, o diabo não sabia de nada. Botei uma roupa, não sabia nem para onde eu ia. Fui para a igreja, sentei na igreja. Aí imagina, se você está na igreja, você nasceu na igreja, eu fui nascido na igreja. E teve uma recaída no mundo aí, ia para a igreja, voltava, fiquei assim, mas Deus fez a obra. Eu sentei no banco, Roberto, e eu queria levantar na hora que os irmãos falaram assim, cadê a primeira alma que vai aceitar Jesus? Naquela hora eu fiquei como uma estátua. Eu fiquei travado no banco como se tivesse colado no superbone. Eu não conseguia se mexer. E na hora que eu olhei para frente, meu corpo arrepiou, veio uma pessoa, botou a mão em mim assim. Quando botou a mão em mim, eu comecei a chorar. E antes de aceitar Jesus, eu comecei a chorar. Eu fui na frente, eu dei o joelho e aceitei Jesus. É suficiente. E até hoje, eu estou na presença do Senhor. Então não desista de orar. Não desista. Porque aquela pessoa que se encontra afastada, Deus vai trazer de volta. Aleluia. Eu tenho dois irmãos que se encontram afastados, mas a esperança não acaba. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem promessa naquelas duas vidas. E no momento certo o Senhor vai trazer de volta. Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus.